O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. A vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estimados irmãos e irmãs, o grande tema, podemos afirmar assim, deste 29º domingo do tempo comum, que a liturgia nos traz, é o tema da oração. A urgência e a importância da oração diária, da oração persistente, a oração sem cessar. É desta oração que a liturgia hoje fala. E é a esta oração, a este tipo de oração, que nós somos convidados também a mergulharmos. Justamente porque a oração, ela é alimento, fortalece mais a nossa fé. E olha que interessante, a fé, ela é a fonte da oração, mas é a oração que fortalece a nossa fé. O que significa dizer isso? É da nossa fé que brota a oração. Quem tem fé, reza. Quem tem fé, reza. E é por isso que nós temos que lembrar, a nossa fé vai sendo fortalecida à medida que nós oramos, justamente porque a oração nos aproxima de Deus. A oração nos coloca em comunhão com o Senhor. A oração coloca no nosso coração esta certeza daquilo que Jesus já nos ensinou. Sem Deus, nós não somos capazes de nada. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Nós precisamos de Deus. E a oração é o que nos conecta com o Senhor, é o que nos conecta com Deus. Tal é a importância da oração que os antigos já sabiam disso. Olha a primeira leitura da missa de hoje, que não quer ser para nós um texto jornalístico, né? Não podemos compreender o texto nesse sentido. Esse texto é uma grande catequese para que o povo de Israel compreendesse que Deus é um Deus libertador, é um Deus que está sempre ao lado do seu povo e que não é indiferente às dores e aos sofrimentos do seu povo. É essa certeza que o livro do Êxodo traz, não só para o povo daquela época, mas também para nós nesses tempos atuais. Deus não é indiferente aos problemas da humanidade. Deus não está aquém às nossas preocupações, muito pelo contrário. Deus é um Deus que caminha conosco, é um Deus que se fez homem, é um Deus que assumiu a nossa condição humana, fez-se igual em tudo a nós, exceto no pecado, a fim de nos resgatar. Lá no Antigo Testamento tem um belo exemplo de oração, de perseverança na oração. Os israelitas, os hebreus, estavam para adentrar a terra prometida e tomar posse dela, porém, lá existiam os amalecitas. E os amalecitas se levantaram contra os hebreus. Moisés, sabendo que seria algo difícil para conquistar aquela terra, ele vai até o lugar, ao monte, para orar, para pedir força, sabedoria a Deus, e Josué vai combater com o povo. Ao seu lado estava Arão e Hur. Esses
prestaram atenção que quando Moisés, com os braços erguidos, orava, falava com o Senhor, os judeus iam vencendo aquela batalha. Mas conforme ele ia se cansando e os braços iam se abaixando, os amalecitas iam conquistando, iam vencendo. Quando esses dois perceberam que era necessário apoiar Moisés na sua oração, cada um de um lado começa a sustentar o braço de Moisés, até que a batalha terminasse e eles saíssem vitoriosos. Para nos mostrar justamente que a oração também é combate espiritual. Toda oração, ela é um combate espiritual. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que não é contra homens de carne e osso que nós estamos lutando, é contra os espíritos, as potestades e os principados que estão espalhados pelos ares. Então é necessário usarmos as armas espirituais que Deus nos dá, e entre elas está, de modo privilegiado, a oração, a comunhão com Deus, uma oração perseverante, uma oração persistente. Assim deve ser também a nossa oração. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós pedimos graças e bênçãos a Deus, até bens materiais. Não é errado pedirmos, não, podemos pedir, né, desde que seja para a maior glória também de Deus, né? E é sempre importante pensar, isso que eu vou pedir a Deus é para a minha vaidade, para o meu orgulho, ou também vai manifestar a glória de Deus? Se você perceber que vai manifestar a glória de Deus, é justo. Senhor, me ajuda aí a conquistar a minha casa própria, a vencer minhas dívidas, abençoa a minha família, a saúde, fulano, ciclano que está doente. É importante apresentarmos, né? O apóstolo vai dizer também, orai sem cessar. Em toda circunstância, apresentai ao Senhor as vossas preocupações, em orações, súplicas e louvor. Então, a nossa oração deve estar sempre passando por essas realidades da nossa condição humana e sendo apresentadas a Deus. Mas é uma oração perseverante. Não é uma oração de alguém que necessita de algo e vai lá, faz uma breve, simples e corriqueira, apressada oração e depois se esquece, não pede mais nada. Ah, Deus não me escutou, não vou pedir mais nada. É preciso perseverar e persistir na oração. E para isso, Jesus nos conta hoje uma parábola. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Esse é o objetivo da parábola que Jesus conta. Vai falar de um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. E este juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum, ele era importunado, né, entre aspas, por uma viúva que pedia que ele lhe fizesse justiça. E ele sempre a ignorava. Chegou um momento que, né, não vou usar os termos atuais nossos, porque são bem deselegantes, né, que ele ficou de cabeça cheia, né, se cansou de tanto aquela mulher ficar no pé dele, e falou, vou fazer justiça para ela para poder ter paz. Então, logo, logo ela vai me agredir. Jesus conta esse exemplo para nos dizer, o foco principal dessa parábola não é o juiz, é a mulher. É a mulher que reza insistentemente. E o Senhor vai dizer, escutai o que este juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Ou seja, se aquele juiz injusto fez justiça àquela mulher porque ela estava sendo impertinente, imagina Deus que nos ama, que é misericordioso, que vai sempre nos atender se nós clamarmos e perseverarmos na oração. Então, é disso que o Senhor está dizendo. Olhemos para essa viúva como um modelo para nós a ser seguido, de alguém que insiste, que persiste, que corre atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e que pede a Deus justiça. E ela alcançou a justiça. E o Senhor vai dizer, se aquele juiz fez isso, Deus faz muito mais por nós. Por isso eu dizia, a fé, ela é a fonte da oração. E a nossa oração, ela é alimentada, ela é sustentada pela nossa fé. Assim é necessário fortalecermos a fé. Como é que a gente fortalece a fé? Através da pregação da palavra de Deus. Como é que vão crer se não há quem pregue, vai dizer também o apóstolo. Então, quanto mais ouvimos a palavra, a pregação da palavra de Deus, mais forte fica a nossa fé e mais perseverante será também a nossa oração. Uma coisa está ligada à outra. E assim a nossa comunhão com Deus vai se fortalecendo, vai se tornando mais plena. A nossa oração vai se tornando uma oração mais livre, mais alegre, uma oração mais confiante. E essa é uma outra palavra que deve acompanhar sempre a oração: confiança. Confiar em Deus.
Lembra aquela canção que antigamente a gente cantava? E que ela é tão antiga, mas tão atual, e que nunca vai sair de moda? Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. É essa atitude que nós devemos ter, confiar em Deus, com fé, esperança e amor. Muitas vezes as coisas não acontecem como a gente quer, mas é como Deus deseja. E nós também devemos resignar-nos diante da vontade de Deus, diante do querer de Deus. Escutai o que diz o juiz injusto. E lá no final, olha o questionamento que Jesus faz. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? De que fé ele está falando? Fé igual à daquela mulher. Uma fé persistente, perseverante. Alguém que ora sem cessar, com confiança, que de repente não consegue enxergar as coisas já nesse momento prontas e realizadas, mas crê que Deus vai fazer justiça. Assim deve ser a nossa fé e a nossa esperança. Quantos de nós, e eu me coloco no meio também, temos alguma intenção que rezamos e pedimos a Deus, faz tempo. Ainda hoje rezando agora cedo eu pensava, nossa, tem essa intenção que faz tempo que eu não peço mais por ela, porque parece que eu desanimei até de tanto pedir. Preciso voltar a pedir, preciso voltar a renovar esse pedido a Deus. Porque Deus, Ele não tarda, Ele faz a obra plena, completa. Por isso que às vezes, de acordo com os nossos critérios, parece que Deus está demorando para realizar a obra. Mas Deus não faz nada pela metade não, gente. É preciso ter paciência, confiar. Segunda leitura da missa de hoje. Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Escrituras. Elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui ele já fala da relevância, da importância da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Como eu dizia ainda há pouco, é através da pregação da Palavra que a nossa fé, ela brota no nosso coração e ela é fortalecida pela oração. Então, Palavra de Deus, pregação da Palavra, fé e oração. Essas três coisas caminham juntas, unidas, quase que se mesclam e se perdem uma na outra. Porque a palavra nos dá fé, a fé é sustentada pela oração e a oração fortalece a nossa fé, que nos leva a ler a palavra. Está vendo esse círculo? É um círculo perfeito. Palavra, fé, oração. Oração faz ler a palavra faz a fé, oração, e assim vai. Esse ciclo que não pode ser quebrado na nossa vida. Por isso, o que significa então rezar, Se não, primeiramente, falar com Deus. São Bernardo falava que nós temos uma advogada, a mãe do juiz, do justo juiz, Nossa Senhora, que lá no céu apresenta a Deus as nossas intenções, as nossas necessidades. Então podemos rezar a Virgem Maria, pedir a ela a sua intercessão pelas nossas necessidades. Ela é a nossa advogada nossa, como nós a invocamos, Apresente a ela também as suas preocupações, as suas necessidades, através do Santo Terço, através do ofício da Imaculada. Tem tantas devoções marianas, tão salutares, que nos unem mais a Deus e que fortalecem ainda mais a nossa fé. E nos dá essa certeza de que nós temos não só a Santíssima Virgem Maria, mas uma multidão de irmãos e irmãs, os santos e santas de Deus, que lá no céu rezam e intercedem por nós. Cada um tem um santo da sua devoção, Não é obrigado ter, mas geralmente nós temos e nos identificamos mais com um ou outro santo por conta da sua história. Então vale a pena, a gente também pedir a oração e a intercessão dos santos e santas de Deus. Nós temos tudo para dar certo. Olha só. Nós temos tudo para dar certo. Depende também dos nossos passos, Agora, para orar, também temos que sair do comodismo, Ainda ontem eu me lembro que dizia lá na Gorete, tem gente que é mais ou menos assim, viu que você está indo para a igreja, para a missa, reza por mim, mas não bota o pé fora de casa para ir para a igreja. Chama para o baile, é o primeiro. Chama para o passeio, está lá no carro já esperando. Reza por mim, eu rezo sim, mas vamos rezar junto. É melhor eu rezar com você do que somente por você.
Então é importante convidar os irmãos para a oração também, né? Está em casa, vai rezar o terço, olha, eu vou rezar o terço, querem rezar comigo? Fica insistindo, chega uma hora que você vai ser tão chato que vai rezar. Né? É necessário a gente também ter essa perseverança no convite, rezar sim pelos outros, mas também convidá-los à oração. Porque se nós de vez em quando não provocarmos aqueles que moram conosco, que convivem conosco, não vão sair nunca do comodismo. E aí vem aquela desculpinha de sempre, né? Ah, eu estou sofrendo porque Deus me abandonou, Deus me esqueceu. É Deus que nos esquece ou somos nós que abandonamos o caminho do Senhor? Ou somos nós que deixamos de orar e buscá-lo no dia a dia? Deus está sempre lá, pronto a nos ouvir. Então, existem diversas formas de orarmos, né? Temos que descobrir a nossa oração, né? Orar com a palavra, orar com a liturgia das horas, orar o terço, visitar o Santíssimo, contemplar Jesus Eucarístico, contemplar uma cruz, uma imagem sacra, rezar em silêncio, meditação. Tem diversas formas. Meditação católica, tá, gente? Não é meditação transcendental, que tem nada a ver com a nossa fé católica. Meditação dos textos sagrados, dos escritos dos santos, é desse tipo de meditação que a gente fala. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.